muito bom dia, sejam todos bem-vindos. Olha o Revista da Cidade no ar. Neste dia que tá muito bonito, né? Esse sol brilhando, vai esquentar um pouquinho mais, máxima de 27 graus, mas os níveis de umidade do ar estão preocupantes nas horas mais quentes do dia, né, gente? Então, vale aquele recadinho de todos os dias. Se hidratar mesmo, começar a umedecer melhor os ambientes, né? O ambiente que você fica por mais tempo, principalmente nessas horas, para não ter complicações alérgicas, como muita gente está tendo, né? Agora vem pra cá, que hoje a gente vai fazer um carinho em você com a culinária. Olha, Valquíria com a gente, ô meu amor, você tá bem? Bem, Rei, você. Bem-vinda sempre, Obrigada, viu? Que Obrigada. bolinho maravilhoso. Eu falo Gostoso, do carinho, né? porque esse é aquele bolinho que a vovó chega. Você chega na casa da avó, na casa da tia pra fazer uma visita, tem aquele bolinho de laranja lá na mesa, né? Levar na casa de alguém, você vai tomar um café na tarde, já faz um bolo, leva. Pra dar um presente, Não né? é? Especial. É tão gostoso você presentear levar com comida é muito bolinho, bom, não é? E Adoro. todo mundo adora. É verdade. Agora, a laranja que você vai usar nesse bolo é a laranja pera normal. Laranja-pera, mas Tá. eu vou dar sugestões para fazer com outras frutas também cítricas. Outros cítricos? Nossa, Ai, que tem, delícia. vai ter bastante. Com a mesma receita dá Com a pra mesma fazer variações. receita a gente vai poder fazer variações. Só que você vai além, né, daquele bolo sequinho. Eu tô vendo que tem um vulcão rolando ali. Nós Ai, vamos meu fazer Deus. uma ganache super gostosa de chocolate com raspinhas de laranja. Ai, que maravilha. Não é? Muito bom, meu amor. Daqui a pouco você conta os detalhes? Conto. Queremos Conto saber tudo, Tá tá um bom? ótimo programa. Obrigada, amor, pra nós. E olha, Pra a mesa nós. tá linda, viu? Com versões, Oh, inclusive, obrigada. do mini bolo, né? O bolo pequenininho também, que fica muito gostosinho, muito macio e saboroso. Daqui a pouquinho a gente vai conversar com o Dr. Eric França. Ele vai falar sobre os cuidados com a pele no verão de uma forma geral, mas a gente vai focar na rosácea. Porque nessa época em que esfria, que o tempo tá seco, muitas vezes as pessoas que têm essa questão crônica acaba se agravando, né, gente? Nessa época... Falei verão, gente? Perdão, é outono. A gente tá nessa época mais fria do ano. Nessa época, na verdade, que o nosso corpo fica meio doido. Porque à tarde a gente tem um verão, de repente à noite é um inverno, né? A estação de transição é assim. Ah, sabe quem vai estar com a gente logo mais também? O ator Cláudio Fontana. Vai ser uma conversa tão bacana. E ele tá em cartaz aqui em São Paulo, né, Leãozinho? Bom dia, meu amor. Está em cartaz aqui em São Paulo com uma peça maravilhosa, Andaime. interessantíssima, viu? Deve ser muito Daqui legal. a pouco a gente fala. E quem Mas mais? vou falar também de Tina Turner, né? Perdemos esse ícone, porque ela era ícone no mundo, né, essa mulher. Uma Atravessou mulher gerações sendo incrível, ícone, né? Várias gerações, né? Então a gente vai falar sobre isso e vamos lembrar que Regina Casé já homenageou a ela, né? E também vamos falar do Yuji Tamashiro, da saúde dele, já já. Infelizmente, mais uma diva do rock que nos deixa, né? Exatamente. Tá rolando reunião das divas lá em cima do rock, né? Nacional e internacional se encontrando. Triste, muito triste pra gente, mas deixaram um legado maravilhoso, né? Daqui a pouco o Leãozinho conta mais. Vamos para as manchetes, então? Sabendo aí o que está nas capas dos jornais de hoje, circulando pelo Brasil, os destaques são os seguintes. Começando pela Folha de São Paulo, que traz: morre Tina Turner aos 83 anos. Diva do rock, a americana ficou famosa nos anos 60, brilhou em carreira solo na década de 80 e vendeu mais de 180 milhões de discos. A causa da morte não foi divulgada. No estado de São Paulo, Centrão muda ministérios e dá demonstração de força a Lula. Bloco usa Ministério Público sobre estrutura de governo para impor sua política. Na capa do Globo, tratoraço. Congresso esvazia meio ambiente, afrouxa Código Florestal e acelera marco temporal. Planalto cede para evitar mais fissuras e expõe falta de mecanismos contra a agenda do Legislativo. No UOL, defesa de Bolsonaro vai entregar à Polícia Federal extratos bancários desde 2019. Correio Brasiliense, retirada de camelôs, divide opiniões de usuários da rodoviária do Plano Piloto. Os vendedores informais foram retirados do terminal do Plano Piloto, liberando espaço para a circulação dos passageiros. Mas a medida divide opiniões dos usuários de transporte público que transitam pelo local. Mais notícias hoje, 7 horas da noite, aqui na sua TV Gazeta, no Jornal da Gazeta, né, Leãozinho? Exatamente. E os destaques daí, 19 meu horas. amor? E aqui, além do que eu já falei, a Lineker recebe estatueta do Grammy após meses de espera. E eu não falei bom dia para vocês. Bom dia, minhas companheiras, meus companheiros. Bom dia sempre, lindão. Linda. E os parabéns, são pra quem? Bom, e vamos dar os parabéns para a nossa querida. Hoje temos uma querida que é aniversariando, Pamela Domingues. Ai, aniversário da Pan hoje. É. Nossa, quanta gente esse mês, né? Exatamente, é tudo Que seguidinho, beleza, assim. tudo seguidinho. Parabéns, Pan. Pan, Saúde, ela é felicidade pra você, muita prosperidade e sucesso, porque talento tem de sobra, né, Opa. gente? Brilhe cada vez mais, sua
linda. E ela acho que adora fazer aniversário. Ah, é muito bom. Ela é E outra animada, né? querida nossa também aniversariando Quem? hoje, está sempre por aqui, né? Foi a musa da banheira, Luísa Ambiel, querida também, mesmo, parabéns. tá aniversariando. Vinícius Mani, modelo da abertura da novela Brega Chic, lembra aquele que aparecia o bumbum dele? O bumbum mais famoso naquela época, pelado gente. com a mão no bolso, Não, lembra? com a mão no bolso. Lindão. Cadê Hoje ele? também- Cadê ele? Vamos ver a fotinho Cadê? dele. Tem Vai foto aparecer dele? ele ou vai aparecer o bumbum? Não tem, acho que foto dele? Não temos. Que Maria mais? Lins, jornalista e apresentadora, também querida, também aniversariando hoje. Foi minha amiga, ficou minha amiga lá em Santa Catarina. E Daniela Scarpelli, produtora também maravilhosa. Um beijo para ela. E saudades do Eduardo Abas, o ator, grande ator. E Rogéria, a atriz e apresentadora, essa musa também, né? Que nos deixou há algum tempo. Saudade da minha amiga Rogéria. Deixou Tá aí. saudades, com certeza. Vamos começar falando de quê? Da Tina Bom, Turner? vamos falar de Tina Turner, Que claro. perda, não, gente? Nossa. Nossa, uma perda... E ela que tem uma história, né, Leãozinho? história Nossa, de eu vida assisti uma incrível. vez um filme, não assisti a peça, né? Teve um musical Isso, certa vez, é mas não verdade. vi. Mas o filme é incrível, o filme que incrível. fala da história dela, Fala da como história. essa mulher sofreu, Sofreu como ela muito. apanhou na mão daquele homem, que coisa horrorosa, né? O que Tina ela passou. Turner, rainha do rock, que morreu ontem aos 83 anos e deixou uma lacuna imensa, né? Vamos ver. Tina Turner morreu nesta quarta-feira, dia 24, aos 83 anos. A morte foi confirmada no perfil oficial da artista no Instagram. Segundo o jornal Sky News, ela morreu de forma pacífica em sua casa na Suíça. Abre aspas. Com sua música e sua paixão sem limites pela vida, ela encantou milhões de fãs ao redor do mundo e inspirou as estrelas de amanhã. Hoje nos despedimos de uma querida amiga que nos deixa sua maior obra, a música. Toda a nossa sincera compaixão vai para a família dela. Tina, sentiremos muito sua falta, fecha aspas, afirmou a nota. Tina Turner enfrentou problemas de saúde nos últimos anos, desde quando foi diagnosticada com câncer no intestino em 2016. Em 2017, ela chegou a passar por um transplante de rim. Nascida como Anna Mae Bullock, nos Estados Unidos, Tina se tornou um dos maiores nomes da música mundial ao entrar para o mundo do rock como uma das únicas mulheres ainda nos anos 1960. 2 décadas depois, ao se tornar estrela do filme Mad Max, Além da Cúpula do Trovão, conseguiu ainda mais destaque, se tornando uma estrela pop ao juntar música, dança e figurinos. Ai, que triste, né? Muito. Porque eu acho que ela marcou a vida de todos nós, né? Acho que do A mundo gente inteiro, cresceu ouvindo, eu cresci ouvindo eu Tina também. Turner, né? Nossa, né? E aí quando a gente ouve aquela primeira música, né, Simply the Best, né, não tem como não lembrar de outro ídolo, de outro ícone que ela, né, mandou ali Isso. beijos e dedicou essa música a Ayrton Senna uma vez, Ayrton né? Senna, exatamente, chamou ele no palco. Inesquecível, falou que essa música era pra ele. Pra ele. Ele era o melhor e tudo mais. Bonitinho. Realmente maravilhosa, né, Leão? E você vê que coisa, eu não sabia desse particular sobre a saúde dela, né? Dessa curiosidade a respeito da doença que ela teve. Em 2016 foi diagnosticada também com tumor no intestino. Né? Quer dizer, mais uma situação aí. Pelo visto, essa doença veio se arrastando até agora. Vem aumentando, né? Desde então. E a gente está preparando um assunto especial para falar sobre isso aqui também e tirar mais dúvidas a esse respeito aqui no programa, né? E que mais? E Regina Casé, gente. Regina Casé, vocês lembram? Ela fez uma homenagem inesquecível a Tina Turner naquela novela do Silvio de Abreu, Cambalacho. Maravilhosa, Lembra? né? Lembro. Então a Regina fez essa homenagem, foi em 86. Ela interpretou a Tina Pepper, né? Em Cambalacho do Silvio de Abreu. Ele escreveu essa personagem para homenagear mesmo a diva americana, né? Tanto que a Casé chegou a se apresentar no cassino do Chacrinha, caracterizada, né? Albertina era uma trambiqueira que queria a todo custo ser uma popstar, né? Essa era a história. Sem conseguir e levar vantagem, ela tentava levar vantagem em tudo e tal, né? E por isso ela se caracterizou, né, como o visual famoso da Tina Turner em 2021. E a Regina foi entrevistada pelo Memória Globo
e comemorou o fato de conseguir mexer com várias coisas legais e destacou um elemento engraçado. Como eu usava uma peruca e ela, a personagem, era muito fã da Tina, e a Tina Turner é negra, durante muito tempo da minha vida e até hoje, de vez em quando eu chego num lugar em que eu nunca estive, às vezes num estado, numa cidade pequena, as pessoas olham para mim e falam: "Você não é preta?" Regina chegou a agradecer ao Silvio no programa Altas Horas de 2021 pelo papel e pontuou que ele abriu portas em sua carreira artística, né? Através dessa personagem maravilhosa, né? Que era muito divertida, Era né? muito divertida, né? Muito legal. Essa novela tinha Fernanda Montenegro, Consuelo Leandro, era um elenco incrível. Era né? muito boa. E agora vamos falar de um outro assunto sério, que a gente ontem até previu aqui, né? A gente falou, aliás, foi o nosso diretor que falou aqui no ponto, falou A gente isso chegou deve a especular, né? ser burnout. E é o caso do nosso querido Yuji Tamashiro, que recebe alta após ser diagnosticado com burnout. Vamos ver. Recomeçar essa missão. Caia a Babilônia, passa a Macedônia, quem está na tela do sul. Yuji Tamashiro foi internado na manhã de terça-feira em São Paulo. A notícia foi divulgada pela própria cantora Mila, esposa do apresentador. Ela relatou que percebeu que Yuji não estava bem e decidiu levá-lo ao hospital. Abre aspas. Há muito tempo ele tem se dedicado incansavelmente a entregar o melhor para todos vocês, trabalhando, estudando e esforçando-se grandemente por nossa família. Hoje, ele despertou com formigamento nas mãos, boca seca e uma agitação intensa, querendo resolver várias coisas ao mesmo tempo, envolvendo-se em reuniões, gravações de podcast e inúmeros compromissos em curto espaço de tempo. Mesmo relutante, coloquei-o no carro e conduzi rapidamente ao hospital. Fecha aspas. Yuji passou por uma bateria de exames, foi medicado e diagnosticado com burnout, que é justamente causa do excesso de trabalho. Após passar por uma bateria de exames, ele recebeu alta hospitalar na noite de terça-feira. Certo pelo certo, já estou liberto, vivo porque Cristo. Muito triste, né? Porque eu vi esse menino pequenininho e sempre foi muito trabalhador, né? Muito focado no trabalho. Teve uma fase ali de desbunde na vida dele e tal, mas agora ele voltou a ser muito focado porque ele entrou para uma religião e enfim, estava muito dedicado e muito dedicado à família. Teve perdas importantes durante a pandemia na família dele, ficou muito abalado. E estava voltadíssimo para o trabalho. E estava na expectativa de ser escolhido ou não para ser o apresentador do Programa Livre, né? Esse novo lançamento aí que o SBT está preparando para os sábados à tarde. E aí, provavelmente, até por essa ansiedade de saber se foi escolhido ou não, desencadeou aí esse burnout, né? Que é uma doença que a gente falou muito aqui com o caso da Isabela Camargo, sim, que esteve da aqui com a Globo, gente. que esteve aqui, que lançou Mas você o livro. sabe, Leão, que eu vejo essas questões quando elas acontecem, assim, como um chacoalhão da vida, sabe? Como não é alguma coisa, eu espero que, obviamente, não deixe nenhum tipo de sequela, né? Acredito que não, porque é um momento em que a pessoa, de repente, pode ser um divisor de águas na vida da pessoa, né? Justamente para levar as coisas de uma outra forma, ou entender que está demais, usando uma palavra que está em alta agora, ressignificar certas coisas da vida, que foi o que aconteceu com a Isabela, que eu acho que, né, é um grande exemplo de que teve um burnout, foi um momento difícil, mas ela entendeu que não era por ali, né, que ela tinha que ir, e escolheu um outro caminho, e hoje se sente muito mais feliz, muito mais completa, né? E importante a presença ali da Mila, né, esposa dele, ali do lado, perceber que não estava natural, né? Que ele começou a marcar reuniões tudo ao mesmo tempo, querer fazer podcast, era uma coisa acelerada, a boca seca, uma série de sintomas. Ela falou, isso não está normal. E levou ele correndo para o hospital sem ele querer. Ela enfiou ele no carro e falou, vamos para o hospital. E aí chegou lá. É o corpo falando, tá demais. Pisa no freio um pouquinho. Exatamente, né? Vamos ver o que dá, o que não dá para fazer, a gente não faz. O que dá, a gente faz. Espero que ele fique bem, né? Que é um querido mesmo, viu? O que mais você conta, meu amor? Pois é, e vamos falar sobre o programa do Faustão, Faustão na Band, sem Faustão, né? Dividiu opiniões, né? Muita gente está revoltada aí, dizendo como o programa Faustão na Band sem o Faustão. Ontem ele não apresentou o programa pela primeira vez e parece que vai ser assim
daqui para frente ele vai fazer de vez em quando. Quer dizer, me parece um pouco assim uma cópia do que aconteceu com o Silvio Santos, né? Então a Patrícia foi assumindo o programa do pai. É uma coisa engraçada porque parece uma coisa assim de hereditariedade, né? Ou de herança. Quer dizer, o cara herda o programa do pai. Né? É esquisito, né? Porque talento é uma coisa que você não compra na farmácia, né? Ou tem ou não tem. É diferente de você continuar tocando o negócio da família. É diferente, né? Então agora tá essa moda de botar os filhos no lugar... Que leva muito o nome da pessoa, o carisma da pessoa, isso, né? Eu acho injusto com outros apresentadores talentosos que nós temos, né? Porque fica um espaço ali que é ocupado só porque é filho do... Aliás, os internautas estão todos achando isso e xingando muito. Ele tem chance de ser talentoso? Óbvio que tem. Claro. Ele não pode nem ser, na minha opinião, né, nem ser beneficiado, mas também não pode ser prejudicado pelo fato de ser filho dele. Exatamente. Mas é isso, né? De repente, para ganhar um programa em horário nobre, uma emissora desse tamanho, teria que ter galgado ali, né? Começado em outros lugares. Podia, né, dar um programa para ele na própria emissora. Porque pode queimar, um programa para jovens, né? Que ele é muito jovem e tal. Né? Seria legal. Agora, se ele não está preparado para um desafio desse tamanho, isso pode queimar o profissional. Pode queimar, é o menino, né? E a própria Anne Lotterman, que também está dividindo ali o programa com ele, e que veio da Globo, assim, num status bacana, né, e tal, saiu, se arriscou, né, vindo para a Band, tudo bem, ela jogou, ela se aventurou, né, e aí não deu certo, agora ela está lá no programa, mas é esquisito, porque ela não combina com esse tipo de programa também, ela não é uma animadora, né, então é tudo muito esquisito essa história. A Patrícia... foi conquistando, até por ser filha do Silvio e tal, e ter toda uma história, né, já na televisão e tal, ela foi se adaptando. Eles são donos do brinquedo também, né, gente? Parece que agora foi, deles. parece que finalmente agora ela foi aceita, o programa voltou a ser segundo lugar de audiência, mas demorou muito tempo para ela chegar lá, também, né? Gente, é o tamanho da pedreira que ela pegou, substituir Silvio Santos, né? E ela tem talento, tem carisma, né? Tem um outro talento, é um outro jeito de fazer e tal. Mas ela foi dando a cara dela e o Silvio foi ajudando e tal. Claro. E aí parece que o Faustão embarcou nessa e resolveu fazer isso com o filho. É esquisito. O pessoal está reclamando muito nas redes sociais, não está aceitando. Não parece um caminho legal. Né? Vamos ver o que é que vai dar essa história aí, né? Porque eu acho meio injusto. É uma pena, né? Que parece equívoco em cima de equívoco desde que ele saiu da Globo, né? Primeiro a gente ficava dando conselho. Faustão, vai pro fim de semana. Por que todo dia? Pode não ser legal. Parece que a Band agora se tocou. Já que ele pode ir pro fim de semana do SBT ou da Record, então por que não fica aqui no fim de semana? Né? Então parece que eles estão tentando... feito mesmo? Estão tentando conversar com ele, vamos ver o que é que vai dar essa história. Mas essa história da noite, o programa ficar na mão do filho e da moça lá, não acho estranho, né? Eu também não concordo, não. Enfim, vamos ver o que é que vai dar, né? Bom, tem comentários aqui, ó. Bom dia para o Elson, para o Gustavo. Deixa eu ver o que é mais aqui. O Tony, né, falando que a gente está perdendo aí bons cantores, né, infelizmente, né, que Tina Turner descanse em paz. A Márcia, Tina Turner era simplesmente the best, sem dúvida nenhuma. Bom dia para a Patrícia também. A Marivalda, ó, bom dia. Quantas festinhas, beijos no escuro, embalados por Tina. Mulherão em todos os sentidos, realmente, verdade, né? Quando fazia as músicas românticas ali, eu também arrasava, né? O Lúcio está aqui falando que a doença da Tina Turner é tipo que a mãe dele teve também, que ela faleceu aí com câncer no intestino. Ela teve, né? Mas a causa da morte dela ainda não foi divulgada, então não dá pra gente cravar. Mas como dizia assim, uma longa doença, o primeiro boletim falava, né? Então, imagina dá a entender que começou lá atrás e eles seguraram quanto conseguiram, né? A Cirlei aqui, que Deus ajude o Yudi a passar tudo, né? Tá acontecendo agora na vida dele. E ela também não gostou do Faustão, né? Ou tem Faustão ou não tem Faustão. Exatamente. Né? Então muda de nome, né? Inventa outra coisa, né? Outro programa, né? Bom dia também para Fernanda Cunha, que está na cidade de Santo André. Na verdade, Pri da cidade de Santo André. Adoro ficar com vocês nas manhãs. O Elson comentando aqui, o programa do Faustão sem Faustão. É melhor passar filme do que pôr o filho dele, queimar o filme dele, queimar o filme do filho, né?
O Rodrigo, eu não quero gongar o filho do Faustão, mas ao contrário da Patrícia, o moço não tem carisma. Fazer a mesma coisa que o Silvio fez não é a melhor saída. E acho falta de respeito com o telespectador. Né? E o Tony está dizendo aqui que o programa não combina com o Ana e com o João. Tem que ter um programa para eles que combine com eles. Eu acho né? também. Agora, tem uma questão aqui que desde ontem está rolando, né, Leãozinho? Só queria deixar claro, o Rodrigo está aqui falando sobre a questão do Esdras, da Cláudia e tudo mais. Essa é uma questão que vai ser tratada no Mulheres Hoje à Tarde. É até legal falar que o Esdras vai estar no Mulheres Hoje à Tarde, né? Para contar sobre essa questão. E aí vocês vão colocar, porque tendo mais tempo, como é um assunto bem que precisa de tempo e o nosso programa é mais curtinho, então a gente vai... tratar desse assunto hoje à tarde no Mulheres, o né, espaço está aberto, a Cláudia me mandou um recado dizendo que queria conversar comigo, não tive tempo ainda de ligar para ela, mas hoje à tarde, inclusive, o programa vai estar aberto, se ela quiser participar, no momento que o Ezra estiver lá ou em outro momento, o programa está aberto. Tá certo, inclusive ele está lembrando aqui, beijo para o Rodrigo, obrigada, que quantas vezes eu acolhi chefes que pareciam nervosos, né, pela primeira vez aqui, abracei, ajudei e tudo mais. Ele está até lembrando de um caso especial, não está lembrando do nome do culinarista, dizendo que eu fui amorosa e tudo mais. Obrigada por perceber isso, né, porque eu acho que né, uma acolhida importante, né, quando as pessoas estão iniciando na televisão, porque realmente, gente, cozinhar ao vivo não é fácil, não é fácil, viu? De jeito nenhum. Eu estando aqui todo dia, quando eu vou para a cozinha ali, eu falo, ai meu Deus, será que isso vai dar certo? Eu vou contar um segredinho para vocês. O terror do chefe, sabe qual é? Qual? O fogão. O fogão. Porque eles nunca sabem, o fogão deles é diferente desse aqui. Até porque o fogão deles tem chama. Esse é um fogão moderno, Esse né? é de indução, já muda tudo, gente. Vou te falar. Não, e é esquisito, pegar a panela dos outros, os utensílios, não é, Valquíria? Fala sério. Pegar coisa que não é tua, bater dedo, liquidificador. Ah, meu Deus. É legal a nossa cozinha, a nossa casa, as nossas coisas, né? Muito bom. Querido, eu volto já e a gente conversa. Daqui a pouquinho o Cláudio Fontana vai estar com a gente, batendo um papo super gostoso aqui também sobre vida, carreira. Panela é fundamental, né? E o espetáculo. E panela é fundamental. Fundamental. Eu ia pegar esse gancho agora, porque a nossa cozinha, gente, é o nosso santuário. É onde a gente vai fazer aquelas comidas gostosas para nossa família, sempre pensando no melhor, pensando na saúde. E depois a gente começa a conversar no VT, a história nunca termina. Eu quero começar primeiro dando um beijo nesse querido, agradecendo pela presença, Cláudio Fontana. Obrigada. Que coisa boa te ter aqui, viu? Fica à vontade. Obrigado. Não é? Cada São vez seus Sempre olhos. um menino. São seus olhos. Coisa boa isso, né? E eu quero já começar transmitindo para você a mensagem da Sandra, que ela passou pra gente aqui no nosso Instagram. Eu quero pedir para agradecer o Claudinho Fontana. Tá vendo? Olha a intimidade que fofo, Claudinho. Pela As pessoas me chamam de Claudinho. Não é? Pela peça A Última Sessão de Freud. Maravilhosa. E ele, juntamente com o Odilon, perfeitos. Agora ele precisa contar o segredo da beleza. 60 anos. 60 mesmo. São cremes maravilhosos. O skincare da manhã. Eu acho que é uma questão até de genética, né? O meu pai, ele faleceu agora faz menos de um ano. E com 90 anos. Uau! E ele parecia muito mais jovem, né? Ele não, enfim, tinha cabelo, muito cabelo, mesmo velhinho. Então, eu acho que é uma coisa de genética. Bendita genética, né? então, que maravilha. Agora, essa peça realmente foi um sucesso. O Odilon também esteve aqui com a gente falando sobre ela, né? E agora ela não está mais em cartaz. Não, ela está viajando agora, também em turnê. Tá. Inclusive, esse final de semana é em Belo Horizonte, que o espetáculo vai. É um espetáculo muito que a gente ensaiou imaginando que ia ficar 2 meses em cartaz. Uma discussão, 2 homens conversando. Que interesse isso teria? Mas ela toca em temas muito fundamentais e temas que ficaram em alta, principalmente na pandemia. Quer dizer, Deus existe? Se ele existe, por que a gente sofre? Se a gente sofre, é porque para melhorar para uma outra vida. E se a gente quer melhorar numa outra vida, por que na hora da morte a gente tem medo de morrer, né? Então essas discussões esses debates são feitos entre 2 homens, o Freud e o Lewis, que é um escritor irlandês, e são debatidos com muito humor, muita leveza, e as pessoas se identificam. Porque é um debate eterno, né? Esse tipo de pergunta a humanidade vai se fazer a vida toda. Ele é tão atemporal que pode ser discutido por Freud, pode ser discutido por quem for em qualquer momento da história, né? O texto deve ser maravilhoso, né? Dá para ver aqui pelas palavras da nossa telespectadora também. Agora vamos falar de andaime, né? De andaime. Por exemplo, você está em cartaz viajando com essa peça do Freud e está fazendo a outra aqui, é isso? E estou fazendo andaime às terças e quartas, aqui em São Paulo, no Teatro UOL. Andaime é um projeto que eu fiz há 15 anos atrás. Eu lembro. Eu estrei com o Cássio Scapim,
direção do Elias Andreatta. Depois o Elias substituiu o Cássio como ator e hoje é o Elias que está no elenco novamente. Ela é uma peça, uma comédia muito engraçada, mas é uma comédia que ela reveste um problema social que existe nas grandes cidades. É a história de 2 limpadores de janela de grandes edifícios que ficam pendurados num andaime. Então nós, atores, passamos a peça o tempo todo num andaime, balançando, né? Dá um problema de labirintite. O quarto à noite dá uma... E lembrar do texto ali balançando, um desafio. O quarto à noite, quando você põe a cabeça no travesseiro, o quarto dá uma balançada. Parece estar no navio ali. Mas é muito interessante porque eles, no dia a dia deles, eles comentam de assuntos banais do dia a dia com uma simplicidade muito grande, mas mostra um pouco a solidão deles lá em cima, né? E a indiferença que os trabalhadores, os executivos de dentro do prédio têm em relação a eles. Como se eles não existissem. Como se eles não existissem. Não dão nem um tchauzinho, eles brincam. Então tudo isso revela o que a gente chama de profissões invisíveis, que são setores de serviço, que são básicos para a sociedade, mas que às vezes a gente, na correria do dia a dia, a gente não dá muita atenção. Um garçom vem nos servir, vamos dar uma olhadinha para ele, dizer bom dia, pelo menos boa tarde, né? O frentista que nos atende, o Uber, às vezes o motorista do Uber, a gente ali na pressa, a gente nem vê o nome do motorista, né? Custa dar um bom dia. Então a peça, de alguma forma, alerta um pouco para essa relação da sociedade com esses profissionais. E esse principalmente lado humano, os né? entregadores que foram fundamentais na pandemia. Sem eles a gente não tinha refeição. E que ainda foram ofendidos muitas vezes. Aquele caso do Rio de Janeiro. Quantos casos a gente teve, né? E é muito legal mesmo atentar para esse lado humano, né? Dessas profissões, como você falou, invisíveis, mas que quando elas faltam, aí sim a gente vê a diferença que elas fazem. Sente a falta deles. Se esse vidro não fosse limpo, né, com essa dedicação, como é que seria? Como é que ficaria? Né? Eles brincam que eles limpam o horizonte dos executivos. Os executivos, se não tivesse a limpeza, estariam presos num lugar com vidro sujo, não teriam aquela paisagem linda e limpa. Então eles prestam serviço, realmente, um serviço fundamental para a sociedade. E aí eles falam de quê? Eles estão conversando sobre a vida, filosofando? De tudo. Filósofos do cotidiano. Eles falam do medo deles, dos robôs entrarem e substituírem o trabalho deles. Eles falam eles olham, está tendo uma aula de ginástica na aula do lado, eles começam a se exercitar também. Para não perder. Então é tudo com muito humor, quer dizer, é uma comédia muito engraçada. Mas, o texto no fundo, é do próprio? O texto é do Sérgio Roveri, que é um dramaturgo maravilhoso. Trabalhei com ele no jornal. Então, o Sérgio é um jornalista e venceu o prêmio Shell de melhor autor. E o texto dele é muito bem humorado, é muito engraçado. E então eles falam do cotidiano, na verdade. E vocês fizeram há 15 anos e agora retomaram e continua atual, né? Isso que é interessante. Teve alguma atualização? A gente deu uma atualizada em algumas coisas. Por exemplo, começa... ele pergunta para o outro, o que você tem hoje? Você está quietão, está conversando comigo? Você foi no bingo? Naquela época, as pessoas iam no bingo, né? Então agora ele deu uma atualizada em algumas coisas. Até porque, eu imagino, no contexto pós-pandemia, esse texto foi escrito bem antes, né, da pandemia, o quanto mais de assunto esses dois personagens têm, porque a gente foi obrigado a parar para pensar na vida um pouco na pandemia. Né? Inclusive a questão das redes sociais, que naquela época não era tão... Hoje a gente vive na rede social, vive com o celular. Então, como é a relação deles com o celular, com a rede social? Eles sobem com o celular? Eles sobem com o celular. A gente cai lá embaixo. Se deixar cair, mata alguém. A gente segura assim, com medo de cair em qualquer lugar. Né? Da nossa altura, né? Então é muito interessante essa atualizada que o Sérgio deu no texto. Ao mesmo tempo, a gente percebe que 15 anos se passaram e a situação deles, de alguma forma, continua igual, né? A gente não teve uma evolução social tão esperançosa. 15 anos atrás, eu acho que a gente tinha mais esperança na questão da diminuição da desigualdade social do que hoje, né? Você acha que a sociedade está mais cristalizada para isso hoje em dia? Eu acho que a gente viveu 15 anos, nós vivemos 15 anos difíceis, né? Com governos difíceis. Então eu acho que aquela esperança que a gente tinha, que as classes, a desigualdade social diminuísse, eu acho que ela se perdeu um pouco. Hoje a gente tem um problema grave na sociedade, as pessoas estão com fome, né? Na rua, pobreza. Então eu acho que a gente precisa prestar atenção
para isso. Agora, Claudinho, é verdade que você era atleta e aí os exercícios estavam difíceis demais, você resolveu virar ator? Foi assim? É verdade. Na verdade, eu nunca quis ser ator, Léo. Eu comecei, estudei para economia, me formei em economia, administração de empresas, trabalhei numa indústria química que vendia defensivo agrícola, veneno para lavoura. Ia visitar as fazendas, quer dizer, estava em outra área, trabalhava com marketing. E aí, ao mesmo tempo, eu fazia atletismo no Clube Pinheiros, aqui em São Paulo. E desde criança, desde os 11, 12 anos, eu pratiquei atletismo. E um dia o clube contratou um técnico que veio da Polônia. E eles trouxeram um tipo de treinamento que era um treinamento baseado em muita musculação. Naquela época, tomar umas substâncias para você ficar forte. Atleta não gosta muito disso, né? Não gosta muito disso. E aí, um dia nós discutimos com ele, falamos, por que esse treinamento tão rígido? E aí eu falei assim, eu não vou mais treinar, vou parar de treinar com ele. Aí eu saí do clube, eu vi um cartaz, procura-se ator para o grupo de teatro amador do clube. Eu falei, eu vou brincar, vou ser ator, vou experimentar. Entrei ali, estava o Silnei Siqueira, que é um diretor, um grande diretor maravilhoso de teatro, estava dirigindo uma peça de mulher e estava precisando de um garoto na época. Pessoa certa na hora certa, no lugar certo. Exatamente. Eu comecei a fazer e gostei das pessoas que estavam lá, que eram pessoas que tinham outras profissões, né? E comecei a fazer para me desinibir. Inclusive, ajudava na empresa, para eu poder falar melhor nas reuniões, para não ter tanta timidez, eu era muito mais tímido. E aí comecei a fazer o teatro amador e me apaixonei pela possibilidade de você vivenciar outras vidas, outros personagens. Quer dizer, seja uma riqueza, né? Você fazer sei lá, um bandido, ou fazer uma mulher, ou fazer, enfim. Limpador. Um limpador de janela, enfim. Um filósofo. Você entrar, esse Lewis que eu faço com Freud, que é um intelectual. Enfim, a possibilidade de você sair do dia a dia e você viver mundos e vidas que você não vai ter essa oportunidade nessa encarnação. O teatro é lindo por isso. E você estuda no teatro, né, Léo? A vida toda, né? Cada peça é um estudo, você se aprofunda no universo do autor. A última sessão de Freud se passa na Inglaterra durante a Segunda Guerra, perdão. Então você estuda toda aquela história. Então é muito enriquecedor o teatro, né? Fora que o teatro tem o poder de você transformar alguém que está na plateia. Você estimula a imaginação daquela pessoa, você estimula o pensamento, você provoca a reflexão de quem está assistindo o espetáculo. Isso, para nós, atores, é uma dádiva, né? A gente nunca sai igual depois de uma sessão de teatro. Nunca sai igual. Isso que é muito especial. E você saber que você tocou uma pessoa é maravilhoso. Eu vou contar uma história rápida aqui. Eu fazia Feliz Ano Velho, que é uma peça do Alcides Nogueira baseada no livro do Marcelo Rubens Paiva. Marcelo é um jornalista querido, que ele sofreu um acidente quando ele estava numa festa e ficou tetraplégico. E o Marcelo é uma das pessoas mais alegres, mais felizes que você conhece. E eu tive a oportunidade de fazê-lo. Marcos Frota começou fazendo a peça, depois ele pediu substituição, eu entrei. E o Marcos era um atleta de circo maravilhoso. A primeira cena da peça é ele mergulhando de uma escada, mergulhando num colchão, para simular o acidente. Então eu tive que fazer aula de circo para fazer isso, porque eu tinha medo de altura. Mas enfim, nós estávamos em Ribeirão Preto, e a Denise Delvecq fazia minha mãe. E nós estávamos em Ribeirão Preto e tinha no hotel, encontramos uma equipe de basquete de paraplégicos. E a Denise falou, vamos convidá-los, né, para o espetáculo. Conta a história de alguém que sofreu um acidente. E aí tocou o terceiro sinal na hora, o produtor nos falou, vamos esperar um pouco que tem 6 cadeirantes, jogadores de basquete, que estão subindo no elevadorzinho. E quando nós começamos a peça, eles estavam logo na primeira fila ali. A gente vê, né, as primeiras fileiras. E a gente fez a peça e na saída eles estavam me esperando. E na saída um deles falou assim, Cláudio, eu queria te agradecer, porque você, através dessa peça, você me ensinou que eu posso ser feliz nessa minha condição. Ai, que lindo. Então, só por isso, já valeu a pena. Sim. Entendeu? Já valeu a pena todo o esforço, todo o estudo, porque eu pude transmitir para ele a mesma lição do Marcelo. Não é pelo fato de você ter sofrido um acidente, de ter ficado... que você vai desistir de viver. Ao contrário, você tem que ter forças para continuar. Podia ser que o livro não chegasse até ele, mas a peça chegou. A peça chegou. Então, só por esse único caso,
para mim já valeu a pena. Ai, que demais, né? Agora você fez muita televisão também, né? Mas você se considera um ator de teatro, um homem do teatro? Eu acho que pega mais? Eu acho que a gente, de alguma forma, é um pouco conduzido por essa carreira. As oportunidades surgem, você tem que saber aproveitá-las. Eu sempre me formei, comecei a fazer teatro no Clube Pinheiros e de lá eu me profissionalizei. Fiz minha primeira peça, fui convidado, a peça era com a Laura Cardoso, Vem Buscar-me Que Ainda Sou Teu, direção do Gabriel Vilela. E aí logo depois a televisão me chamou para minha primeira novela, o Silvio de Abreu com o Jorginho Fernando, para fazer Deus Nos Acuda, que foi uma novela das 7. Aí eu tinha que decidir, pedir demissão do meu trabalho. Que tinha Dercy? Que tinha Dercy. Né? Ela ficava lá no céu, né? No céu, uma experiência fantástica. E foi essa novela que o Edson Celular e a Cláudia Raia se apaixonaram, não foi? Então enciclopédia, não, ele é história da televisão, meu. E foi maravilhoso ter feito essa novela, mas aí eu tive que decidir realmente. Aí pedi demissão pro meu chefe. Meu chefe falou, que isso? Você foi para Inglaterra, estudou em Londres, ficou lá fazendo... Você vai pedir demissão para fazer teatro? Eu falei, eu vou experimentar e se não der certo eu volto. As oportunidades aparecem uma vez na vida. Depois ele virou um fã absoluto e vai em todas as minhas coisas. E enfim, aí comecei a fazer teatro e estou até hoje nessa carreira linda, né? Que bom, né? Nossa, maravilhoso. E muitos textos muito bons, né? Sempre caindo na sua vida e na sua carreira. Exatamente. E aí, isso que eu estava dizendo, a televisão, de alguma forma, ela surgiu e aí uma coisa vai chamando a outra. Você sai da televisão, você entra num projeto. Novelas, né? E aí as pessoas vão te convidando para fazer mais novelas, mas eu sempre... tenho uma filosofia de não esperar o telefone tocar. Eu montei minha produtora junto com a Luciana Braga, que é uma atriz maravilhosa, que está fazendo um espetáculo lindo aqui em São Paulo sobre a vida da Judy Garland, no Teatro FAAP. E montei uma sociedade com ela, uma produtora na época, e saímos produzindo. O teatro é uma arte que você precisa de... é coletiva, você precisa de amizades, né? Você faz com amigos, com pessoas com as quais você tem afinidade. Com certeza. Então eu fiz amizades e comecei a produzir, fazer os meus projetos. Ou seja, aí você constrói a sua carreira e os convites para a televisão, quando aparecem, você aceita ou não. Você fez várias novelas, né? Fiz várias novelas. Fez no SBT também, né? Fiz na Record, fiz Rei Davi, que foi uma novela bem bonita, uma novela baseada na Bíblia. Na Record também fiz trabalhos maravilhosos, no SBT também. Enfim, a gente vai trabalhando. O SBT tinha aquela época maravilhosa das pupilas do Senhor Reitor, né? Quando estava produzindo, criou a cidade cenográfica. Direção do Newton Travesso. Silvio resolveu, o Newton, Silvio resolveu investir pesado em teledramaturgia e deu muito certo. É uma época saudosa do SBT. E no cinema teve o Zico, né? No cinema eu fiz o Zico, que foi uma oportunidade linda de fazer a história desse grande ídolo. Você chegou a conviver com ele? Eu cheguei a conversar com ele um pouco. A gente conversa para ouvir o sotaque, para ouvir. A gente evidentemente não copia a personagem, né? Mas a gente pega um pouco do jeito da pessoa. E eu me lembro que tinha uma cena maravilhosa, que era uma cena que o diretor queria... O Zico treinava bastante no início da carreira e ele ficava, depois do treinamento, ele ficava chutando e ele queria acertar o ângulo. Ele punha a camiseta dele, do Flamengo, ali no ângulo do gol e ficava chutando até acertar aquela camiseta. Senão ele não ia embora. Então tem a cena que ele fica até de madrugada, os colegas vão embora, ele continua... E o diretor queria que... pondo a câmera aqui no meu pé, que eu chutasse e a bola fosse no ângulo. Aí eu falei, gente, chutar com efeito pra bola... Eu tentei, mas aí a equipe falou assim, acho que não vai dar certo. Aí, sabe o que fizeram? Chamaram o filho do Zico, de costas, ele chutou, na segunda vez ele acertou. Olha, e aí, quando mostra o rosto, nesse caso, você nem se ofendeu, né? Não, imagine, pra mim foi um orgulho poder dividir a cena com o filho do Zico. Muito bom, muito bom. Agora, falando dessa experiência, né, que é sempre muito importante entrar no universo de quem você está interpretando, essas histórias que são contadas no andaime, vocês tiveram algum tipo de laboratório também com essas pessoas que fazem as limpezas de vidros? Na época, nós conversamos com a Associação Brasileira de Limpadores, nós conversamos com garis, com pessoas que
que a gente imaginava serem as profissões invisíveis. Como eles se relacionam com a sociedade. Alguns se sentem até deprimidos por isso, né? Uma questão de saúde mental mesmo, quer dizer, as pessoas se sentem desrespeitadas. A partir do momento que cruzam, um garçom vai te servir, você nem olha no rosto dele, ele sente. E muitas vezes ainda briga com ele. Reclama da comida. Ou seja, as pessoas, elas sentem esse descaso da sociedade. Então, outras não, outras acham que isso é natural da correria do dia a dia da cidade, mas a gente conversou muito com eles, para a gente entender o porquê dessa solidão, né? A peça, os críticos falam muito, a solidão nas alturas, que são eles ali no dia a dia, sofrendo aquele perigo, porque... Uma profissão perigosa, exatamente hoje em dia nem tem tanto esses balancinhos, hoje em dia são aquelas cadeirinhas. Eles ficam direto no rapel. Gente, eu fico apavorada de ver. Só de ver também eu já tremo as Me pernas. dá até um frio aqui. É uma coisa esquisita, assim, realmente. E dá uma vontade assim, de oferecer um cafezinho. Um cafezinho, alguma coisa. Vamos falar, desce daí, menino, que é O perigoso. Sérgio Rover me contou que agora recentemente estavam limpando as pastilhas do prédio dele e um deles, com a cadeirinha, parou na altura da janela dele porque o Sérgio tinha deixado a janela um pouco aberta. Então ele bateu, não dá para o senhor fechar porque a gente está limpando. E aí começou a conversar com ele, mal sabendo que ele escreveu a peça. Perguntando para ele, o senhor pode fechar a janela, mas antes, o senhor faria esse meu trabalho? Ele falou assim, não, Sérgio, jamais, eu não tenho... Então, a gente faz esse trabalho aqui, a gente ganha pouco. Eu ganho R$ 1.800 por mês para sofrer todo esse perigo que ele está aqui. Fica a reivindicação. E ninguém conversa comigo. Então ele também falou exatamente isso que a peça se propõe, né? Que demais. Então... Bom, tem muita gente aqui adorando a sua presença, viu, Cláudio? Obrigada. Olha aqui a Sandra dizendo que você é um ator incrível. Que está falando que você está no teatro, mas quer saber se tem alguma chance de você ir para a TV logo. Eu acho que a televisão lógico, eu adoro fazer televisão e logo eu recebi um convite para voltar a fazer uma outra novela bíblica, mas eu estava envolvido muito com esse projeto do teatro. Eu tenho essa paixão pelo teatro e a última sessão de Freud a gente já está mais de um ano em cartaz. Então, e vamos prosseguir até o final do ano, a gente vai voltar a São Paulo em outubro. Então, o meu compromisso agora é com o teatro. Se surgir alguma série ou algum trabalho para televisão que não comprometa essa agenda, eu faço com o maior prazer. Inclusive, eu fiz um filme recentemente, que foi lançado recentemente sobre a vida da Celi Campelo, que é um filme muito bonitinho. Que era uma pessoa incrível. Ela era maravilhosa. E eu faço, enfim, uma participação ali, é um filme muito interessante. Muito bom. A Rosalina também dizendo que a última sessão de Freud ela assistiu e que é excelente texto, excelente atuação. E a Aura quer saber se vocês vão para Santos aí quando aí. A gente já teve em Santos há 15 anos atrás. Mas nossa ideia, terminada a temporada em São Paulo, é fazer uma circulação pelas cidades do interior. Então comecem a seguir, viu, gente? Aliás, aqui em São Paulo, a temporada de 23 de maio vai até 28 de junho, terças e quartas-feiras às 21 horas, tá bom? 2 sessões gratuitas. Isso, quarta-feira que vem tem uma sessão totalmente gratuita. Olha que beleza. Às 21 horas lá no Teatro UOL. É 31 de maio. E depois a outra terça, dia 6 de junho. São sessões gratuitas. Também às 21 horas. Onde é o Teatro UOL? O Teatro UOL é o antigo Teatro Folha, ali no Shopping Higienópolis. Muito fácil, pertinho. É muito fácil. É no shopping. Dá pra ir a pé, Léo. E tem segurança para quem quer estacionar o carro, quer dizer, você aproveita, toma um cafezinho. Eles ficam mudando de nome do teatro, e a gente não sabe quem é. Cada hora um patrocínio diferente, mas é do Grupo Folha, enfim, agora mudou para Teatro UOL. Tá bom, então, gente, não dá para perder, né? Ali no Shopping Pátio Higienópolis, na Avenida Higienópolis 618. E aí vou deixar também o @ do Cláudio para você seguir, saber para onde a peça vai, para onde vai viajar depois no final da temporada aqui de São Paulo. Isso, eu estou dividindo o palco com o Elias Andreato, a direção é dele e o cenário e figurino são do Gabriel Vilela. Aliás, o Elias Andreato, mande um beijo para cá para conversar também, né? Que maravilha de pessoa. O Elias é um querido. @ Cláudio Fontana Ator, para você seguir, tá bom? @ Cláudio Fontana Ator. Meu querido, muito obrigada. Imagina, eu que agradeço. Um prazer te conhecer pessoalmente, viu? Obrigado, muito mais obrigado, sucesso. Obrigada, muito bom. Vai com Deus, viu? Muito bom.
Até uma próxima. Manda um beijo tchau. para Dilon também. Tá, um sim, querido obrigado. quando esteve aqui, né, outro Leãozinho? querido. Nossa, maravilha. Gente, é o seguinte, vamos pra cozinha, porque agora tem bolo. Ô, maravilha. Agora é Aquele bolo. bolinho de laranja que acolhe, que com um cafezinho. Cafezinho, né? Olha, menina, que vem um frio semana que vem pra cá. Diz que é, né? Não é? Aí, ó. Eu já fico imaginando um cafezinho, um chazinho da tarde com esse bolo. Não é um chá, um café. Pra gente que gosta de um café que coisa também, né? boa. É E bom bem demais. prático para fazer, rápido, né? Como nossas receitas. Tá. Aqui, Bolo de laranja, só que esse vai ter um... Né, você pode fazer na versão só sequinha, mas aí a Val, pra deixar a vida mais gostosa e mais doce, né? Nós vai vamos pôr fazer um uma ganache. vulcão com chocolate branco, Branco. pra ficar ainda mais gostoso, né? não gosta de chocolate branco? Pode usar um ao leite, né? Um meio amargo, não tem sim, problema. Como quiser. Vamos Podemos começar o bolinho? Vamos. E aí? Eu já deixei até a laranja aqui, eu até falei, uma laranja a mais amarelinha que puder. Não tô achando uma laranja tão amarela, né? Mas, ó, higienizou. Nós já vamos cortar a laranja. Eu deixei para cortar aqui para mostrar que às vezes as pessoas têm dúvida nessa hora. Tá vendo essa parte? Ah. Ela que também amarga. Então, ó, Ah, tem que tirar esse branquinho de dentro. ó, esse aqui a gente tira. Esse dispensa, tá? E sabe o que que tá na época agora da tangerina? Ai, é bom, hein? Nossa, pode fazer, viu? Nossa, bolo de tangerina é bom demais, Não é? eu amo. A mesma coisa, né? Tirando a laranja, substituindo, ó, sem nenhuma sementinha. E vai com casca e tudo. Com casca e tudo. Então, o que amarga não é aquela parte interna branquinha da essa casca, aqui é a não, interna, o miolinho dela o mesmo. miolinho, ó. Você vai comer, você vai ver. A pessoa, de repente, vai falar assim, eu quero com, né, não quero com tanta casca. Descasca metade e a outra deixa. É importante deixar a casca, tá? Tá. Porque senão... Dá mais sabor, né? Ó, vamos aqui então, ó. Vou pôr aqui, tá, Rê? Se não estampar o liquidificador, não dá, né? Então, ó, a laranja picadinha. Ah, limão siciliano também, tá? Ai, dá pra fazer esse bolo de limão? Dá. Aí, se você pegar um limão siciliano que seja muito grande, usa um menorzinho. Tá. Mas com Então, limão uma laranja siciliano, só o suficiente pra esse bolo. suficiente. Se Então, quiser ó, fazer tangerina, também uma só. uma só. Tá. Os ovos, Óleo. o óleo. Começando pelos líquidos e a fruta, né? Isso. Aí a gente bate um pouquinho e já coloca o açúcar. Tá bom. Tá? Vamos fazer isso então, subindo o som. Vamos. Esse aqui a gente Pode já tirar pode tirar? Pode, por favor. Pode subir o som. Ó. Agora já coloco. Só para facilitar um pouco, né, para o liquidificador. Tá. Bato mais um pouquinho. Fácil, né, Rê? Muito. Até agora tem segredo. Pronto. Pronto. Só misturar bem, não precisa bater tanto. Não. O liquidificador, ó, ele pegando, ó, tem uns pedacinhos assim. É como tipo da cenoura. sentir Você também, sente, né? É gostoso. Então vamos lá. A farinha de trigo, Ah. tá? Aí eu coloco ela aqui e vou pondo. É tipo, às vezes, bolo de cenoura, às vezes com uns pedacinhos, né? Verdade. Aliás, é bem parecido o modo de fazer, É, né? bem Porque normalmente a parecido. gente só não bate o açúcar lá. Normalmente de cenoura a gente já mistura o açúcar aqui, né? Ou Mas não, você sabe, dependendo da eu receita. gosto de bater o açúcar para acentuar a cor. Ah, é? Você pode perceber que quando nós colocamos o açúcar, até a cor mudou. É verdade, tem razão. Tava muito mais branco, agora ficou mais amarelinho. Por isso que quando você vai, às vezes, colocar uns legumes para cozinhar alguma coisa, você pode pôr um pouquinho de açúcar que acentua, ajuda na cor. Ai, não sabia dessa dica. É. Que dica boa, Valquíria. Que legal. Fica bom. Aqui, ó. E agora aqui eu vou colocar só o fermento. Tá. Gotinhas de chocolate aqui também no meio fica bom, viu? Ah, Gotas de chocolate, porque com laranja, chocolate combina super bem. Eu também acho. Rê, um monte de beijos pra você, tá? Ah, Mandaram. jura? De onde? De Portugal? Ai, de Portugal também, a Tati mandou, viu? Beijo, Tati, falou assim, querida. beijo pra todos. Ah, que legal. Mas das aulas das alunas, Oh, nossa, se você jura? não faz ideia do carinho que elas têm por você. Lindezas, obrigada. Que bom Falei. saber que vocês têm uma professora como essa, né? Porque, olha, estão aprendendo com a melhor, né, Val? Ai, mas é que eu elas sou também fã são- sua, você Oh, sabe, não é de obrigada. hoje, né?
Já Ó, tá com desmoldante? Desmoldante, tá? E aí ontem eu estava dando uma aula de bolos caseirinhos. Aí ainda comentei, aí, nossa, você não, você precisava ouvir tudo que falam de você. Que lindezas, viu? Obrigada, gente. Obrigada pelo carinho É aí. muito bacana, né, Coisa esse carinho. boa isso. Você Turma, falando em merece carinho, mesmo, né? encham a Val de carinhos também. Mandem mensagens aqui no @Revista da Cidade TV. Encham de perguntas se tiver alguma dúvida sobre a receita também, né? Se tiver, só estamos aqui para isso, né? E agora forno, é isso? Forno, tá? Então, Quanto tempo? Aqui dá uma média de 30, 40 minutos, mais ou menos. Depende muito de forno, né, Rê? Porque tem forno que... Forno é aquela história. É, mais de 30, 40 minutos. Pode ser feito individual. E aí, se você faz individual, não tem aquelas forminhas de isopor que é o do bento cake? Sim. Você pode colocar um bolo vulcãozinho ali para vender agora no inverno. Boa ideia. Sabe? Então, a gente pode estar trabalhando face e venda. Muito bom, tá? muito bom. Então, agora aqui é forno. E aí você vai pro ganache. Eu vou daqui a pra pouquinho. ganache. Tá. Eu vou fazer o seguinte, então enquanto você coloca no forno, eu dou um recadinho e já venho. Tá, aí eu já vou pôr no ganache o chocolate para derreter um pouquinho já. Isso, tá boa. Assim já vai adiantando que isso não tem segredo. Não. Tá bom? Tá bom, obrigada. Volto já, meu anjo. Até. Então 30, 40 minutinhos. Se for na versão menor, o bolinho individual, aí o tempo de forno é menor também, né, Val? Ah, bem menos, tá? Às vezes 20 minutinhos, 15 minutinhos, 20 minutinhos tá já bom. tá pronto. E olha como fica lindo. Ai, meu Deus, vulcão é tudo de bom. Na hora que a gente corta, escorre aquele chocolate. Ai, que vida linda. Bora ver como é que vai ficar esse bolinho. E agora fazer esse ganache, que acredito que é muito simples. Se a pessoa quiser dar uma saborizada nessa ganache, colocar um licorzinho. Pode, um licor de legal. laranja, né? Até as raspinhas de laranja também, né? Pra quem o não... sabor, né? Ó, Derreter o chocolate. derreti, ó, já coloquei um pouco de creme de leite, eu vou colocar um pouquinho mais. Tá. Então assim, se não gosta de chocolate branco, faz com chocolate ao leite ou meio amargo, que vai ficar muito bom também. Nossa, maravilhoso. Né? É que a gente resolveu fazer uma ganache diferente, né? Sabe o que fica gostoso aqui também? Uma ganache de leite de coco. Ai, que delícia. Tá? Uma Muito ganache bom, com leite laranja de com coco. Ó, vou pôr só um pouquinho já para dar um sabor também. E aqui, ó, nós Tá vamos pronto. colocar todinho aqui dentro agora. A gente vê aquele momento vulcão. Que Ó. isso é uma imagem que Ó. fala por si só. Primeiro a gente vê. Vamos lá, ó. Podemos já? Podemos, olha lá. Ó. Olha isso. Ai, minha nossa, que delícia, Val. Gente, que é isso? Ó. Eu já fiz bolo de aniversário vulcão para meus filhos, eles amam, porque na hora que corta, a gente Que vai ver essa cena daqui a pouco. Se você nunca fez, não sabe o que tá perdendo. A hora que a gente corta, escorre Nossa, é muito, aquele né? chocolate, é bom demais. Ah, você deixou umas raspinhas para pôr no final. É, e ó, umas lâminas de amêndoas, Que chique. né? Fica amêndoas também Fica crocantes. fino. Coloquei um pouquinho, Rê, na frigideira, só para dar uma tostadinha, tá? Boa. Dar uma crocância, né? Muito bom. E agora vamos Agora é hora de ser feliz, né, Val? Vamos aqui pro... Aqui, né? Ó. Mostra aí pro Toninho. Fala sério, olha isso, gente. E olha o Agora tamanho do vem meu aqui. pedação. Aquele Olha pedaço isso, de vó, ó. né, Val? Ó. Ai, minha nossa. Não é lindo ver isso, gente? Fala sério. Quem não gosta, né? É uma pena que acontece uma vez só, né? Dá vontade de ficar. Cada fatia que a gente corta, discorrer um tanto. Você viu aquele... Tem agora um bolo? Ela Vamos tá pôr pondo mais extra um pra mim, pouco, ó. né? Lógico, um pouquinho a mais. Amo. Você tem um Amo. bolo que agora eles... que você coloca num tipo um aro. Então você pode fazer como se fosse a saia. Quando você tira também ele escorre, fica super bacana Ai, que também. ideia boa. Fica Como muito aquela legal. calda de pudim escorrendo, né? É. Vamos aproveitar enquanto eu como aqui e responder umas perguntinhas. Vamos. Primeiro, Pluk Nutri, beijo maravilhosa. Ela tá aqui, lindeza, saudade. Ah, Simone, qual o tamanho da forma, por favor, para ficar alto e bonito assim? Essa daqui, ela é 20... Ó, ali na que nós fizemos, essa receita, ela rende por exemplo, esse daqui, ela tem 22 por 10, tá? Mas se você fizer na de 22 por 10, você pode fazer um outro menorzinho também. Vem comigo. Rende bem. Nossa, Val, que bolo macio. Macio, né? Gente, ele é molhadinho a ponto de derreter na boca. Que bolo maravilhoso! Olha, não gosto de chocolate branco, não quero chocolate nenhum, não tem problema, gente, só o bolo se basta. Não é?
Totalmente. Pega uma laranja, o suco da laranja, coloca um pouquinho ali de açúcar, né, de confeiteiro, faz aquele glacezinho, põe por cima, ou então bolinho puro. Só com café. Janaína. Bom dia, Rê Leão e equipes. Beijos também para a querida professora Valquíria, agradecida pela aula de ontem. Ah, que linda. Beijos. A Daniela quer saber se o óleo pode ser substituído pelo óleo de coco. Pode sim, tá? Você pode pôr até o óleo de coco numa quantidade menor e também, já quer fazer um pouquinho mais saudável, a farinha você pode tirar, por exemplo, meia xícara e acrescentar uma aveia. Nossa, que bolo maravilhoso. Eu adoro bolo de laranja, a Kátia tá falando, mas às vezes fica amargo. Pode tirar o bagaço, fora tirar o bagaço da laranja. Então, o segredo é esse, aquele miolinho, aquela parte interna, né, Val? Você tá sentindo amargo, alguma coisa? Porque eu fiz com a laranja toda. Zero. Pode pôr casca, pode pôr tudo. O importante é assim, a laranja com a casca bem amarelinha, tá? Não pega a laranja verde, não, porque aí ela é mais ácida. Quanto tempo mais eu tenho pra comer, diretor? Gente, que maravilha. A Cris, se colocar um pouquinho de suco de laranja na ganache, fica bom? Fica. Aí você diminui a quantidade do creme de leite. Diminui e coloca o suco de laranja. Fica maravilhoso. A ganache, às vezes as pessoas acham que a ganache tem que ser feita só com creme de leite. E não. A gente pode estar colocando, né, um leite de coco, podemos estar colocando um suco de frutas. Diminua a quantidade do creme de leite. Ó. Chegou o momento de... Vamos lá. Botar a Valquíria pra dançar. Ai, 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 que delícia, hein? Ai, 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 que delícia, hein? Olha, a gente fala com gosto que delícia desse bolo, viu? Minha nossa. Bom, eu sou apaixonada por chocolate branco, então... Eu gosto dos dois também. Ai, apareceu o replay. Eu tava tão concentrada no meu bolo que eu nem vi. Vocês colocaram o replay da calda escorrendo? Colocaram. Foi de novo. Olha lá. Ai, meu Deus, essa cena. Não tô tão concentrada no meu prato que eu nem vi. Olha, gente, vocês vão querer fazer hoje esse bolo, fala sério. Isso. Façam e nos marquem, né? Marquem a gente quando postar. Meu anjo, conta aulas, Instagram, tudo. Temos aulas, o Instagram, logo estarei, o Instagram, @Valquíria Silva Culinarista, e logo estarei com novidades. Me sigam lá para vocês verem as novidades. @Valquíria Silva Culinarista. Um beijo na família inteira. Beijo. Parabéns, nas crianças, viu? Tá? Dou, pode deixar. Tá bom? Maravilhosa. Dá um beijo Obrigada. às suas alunas queridas Dou também. sim, pode tá deixar. Bom? Nossa, que delícia. Bom que o Leãozinho tá ali, ó. Tá concentrado ali, trabalhando. Não prestou atenção nesse momento, Leãozinho, porque é muito sofrimento. Agora vem pra cá. Vamos dar um beijo nesse querido. Tudo bom, doutor Eric? Ótimo, como é que você tá? Ótimo, e você? Também, graças a Deus. A gente vai falar de um assunto super importante, que atinge muitas pessoas, infelizmente. Rosácea. E tem gente que muitas vezes sofre disso e nem sabe que tem. Não faz a minha pele fica vermelha de vez em quando tá mais frio, ou quando eu como determinada coisa. Não consigo usar um creme, não consigo passar um protetor, usar um sabonete. Pode ser rosácea. Inclusive, o doutor Eric está aqui para falar de rosácea, para tirar outras dúvidas que você de repente pode ter sobre os cuidados com a pele nessa época do ano. Perfeito. Porque o tempo tá super seco, fica essa loucura, a pele não entende nada, uma hora tá frio, de repente à tarde já tá aquele calorão, depois esfria de novo. Que cuidados especiais a gente tem que ter com a pele nessa época de outono e inverno? A gente vai para uma dica rapidinho e já volta pro papo, pode ser? Até já! Já estamos de volta com Revista da Cidade. Doutor Eric está com a gente hoje para falar de um tema que interessa muito a gente. Rosácea. Ai, ai. Quem tem costuma sofrer pouquinho nessa época, né? Não sabe, viu, Regiane, que é rosácea. É mesmo? Não, chega com várias outras queixas, a gente vai olhar rosácea. E é uma época do ano que chega muito no consultório as queixas. Doutor, não consigo passar protetor, não consigo usar sabonete, não consigo usar dermocosmético com ácido, porque a pele é muito sensível de quem tem rosácea. Tudo desencadeia. Tudo faz você ter essa exacerbação que a rosácea faz, né? Vamos explicar o que é a rosácea, então? Perfeito. A rosácea é uma doença inflamatória crônica da pele. É para a vida inteira. É vascular, né? Então é um problema vascular da pele crônico, né? Que piora em certas temperaturas, os extremos, na verdade, o verão e o inverno pioram rosácea, né? Porque eles dilatam os vasinhos do rosto, né? E alguns alimentos que a gente vai falar que desencadeia, a gente chama de alimentos gatilhos da rosácea. Entendi. Né? E tem os alimentos que melhoram a rosácea, e melhoram muito, tem muito estudo com alimentos para a rosácea. Então são muitos os gatilhos que quem tem rosácea pode encontrar. Temperaturas extremas,
alimentos e também algumas coisas que se coloca na pele. Perfeito, né? Os ácidos, por exemplo, os antidados, para quem tem rosácea, é muito complicado usar, porque eles acabam interagindo ali com a pele, né? Então, é difícil, né? E quais são os sintomas? O que a pessoa sente na prática? Bom, pessoa que tem rosácea tem pele seca, tem pele irritada, ela tem esse centro facial eritematoso, que a gente chama, né? E pode vir acompanhados de vasinhos, telangiectasias, chamamos. Pode ter papulazinhas também, que são pintinhas vermelhas no rosto. Vermelhas no rosto, junto com esses vasinhos. Posso ter pústulas, que imita a acne, né? Tem até um termo errôneo que fala rosácea acneiforme, né? Que não tem nada a ver rosácea com acne. Acne é outra coisa. É outra história. Por mais que tenha pústula na rosácea, não tem nada a ver com acne. A pústula, o que é? Aquela bolinha branquinha? É a branquinha. Tem a vermelhinha pequenininha, que é a pápula, e a pústula, né? Que é como se fosse uma espinha, uma pontinha de espinha. Mas se a gente estourar, ela sai uma coisinha branquinha de dentro. Exatamente, tá? Que não é acne. A acne é uma doença da glândula sebácea. A gente está falando de uma doença da rosácea que é uma doença vascular, né? Crônica. E não tem nada a ver com outras doenças vasculares. Por exemplo, eu tenho varizes, tenho uma questão complicada com a circulação, fatalmente vou ter rosácea. Isso não acontece? Não tem. E a medicina não sabe a causa específica da rosácea. Não sabe? Não temos um fator específico. Sabe-se que tem a ver com um ácaro natural da pele, que é o Dermodex folliculorum, que ele é contaminado por uma bactéria, mas não é todas as pacientes que têm rosácea que têm esse ácaro contaminado, né? E 30% também de quem tem rosácea é de herança familiar. Então já se sabe que a genética é importante nesse aspecto. 30%. Os outros 70% não tem herança nenhuma, não tem nada a ver com a família, né? Acontece mais em mulheres do que em homens, né? Então as mulheres têm uma predisposição maior de ter rosácea, né? E quando acontece em homem, tende a ser mais grave. É mais raro, porém quando homem é mais grave. Né? Entendi. E eu trouxe até aqui alguns subtipos de rosácea para a gente poder entender mesmo quais são os subtipos. Tá, vamos dar uma olhada, então tem umas imagenzinhas para a gente entender. Conta aí. O primeiro subtipo é o eritema telangiectásico, que é o mais comum, que é o mais fraquinho, é só esse flashzinho vermelho na bochechinha, centro facial, tá? O segundo tipo já tem as papulazinhas vermelhas que eu falei, né? E pode ter pústula. Aí, este momento, nesse segundo subtipo, é muito confundido com acne, né? Porque tem as pústulas. O terceiro subtipo é o fimatoso ou rinofima, que é mais típico do homem. Então, quando o homem tem rosácea, ele pode desenvolver a rinofima. Esse tipo. O que é a rinofima, né? A rinofima é um espessamento irregular e lobuloso do nariz, né? Da pele do nariz. O nariz ele fica deformado, ele fica aumentado, né? E pode passar para outras partes do corpo, né? Tipo testa, tipo região malar, tipo pavilhão auricular. Mas é sempre cabeça. Sempre cabeça. Tá. Entendeu? E tem o último tipo, tá ali, que é o ocular. A rosácea ocular é a mais grave possível do grau de rosácea. É mesmo? Por quê? Porque ela causa uma irritação nos olhos, os olhos ficam muito vermelhos, eu posso ter blefarite, né? Eu posso ter... Que é isso? A blefarite, ela é uma inflamação da linha palpebral inferior, né? Faz tipo como se fosse uma bolinha na parte ciliar. Que é o que a gente conhece como terçol? Não. Não. É quase coisa. isso. Parece muito, mas não é. Mas é parecido o aspecto. É parecido. Tá. Eu posso ter conjuntivites de repetição e eu posso ter ceratite, né? Então grave, complicado. É o mais grave possível, né? E posso evoluir para isso com descolamento de retina e tudo mais, porque o olho fica seco, a pessoa coça. Mas é o mais raro de todos esse tipo, né? 50% de quem tem rosácea pode desenvolver esse subtipo 4. Então é muito importante, pessoal, é muito importante. E é importante o quê? Então ficar longe dos gatilhos, ficar longe das crises, longe dos gatilhos, identificar o que te faz mal, porque os gatilhos podem mudar de pessoa para pessoa também. Exatamente. Umas pessoas são um pouco mais sensíveis, outras nem tanto. Mas os gatilhos, para todos que têm rosácea, de um certo grau, vai fazer essa reativação da rosácea. Porque ela tem uma característica muito peculiar, a rosácea, né? Ela vem, faz a exacerbação, que é a doença, está aflorando ali, e ela acalma. Aí você tem o gatilho, você volta. Tá, entendeu? Ela fica nessa montanha-russa a vida toda. Bom, antes mesmo de falar dos gatilhos, que a gente tem vários alimentos aqui também, eu quero falar dos tratamentos. Vou dar um tempinho para você também mandar a sua pergunta aqui no @Revista da Cidade TV. Dá um recadinho e já venho para a gente continuar o papo. Tá bom? Até porque tem uns alimentos aqui que é ruim para tudo, né? Na verdade, tem um aqui que não deve ser usado nunca. Comer é bom demais. Deu fome.
Agora, vamos falar dos tratamentos? Você disse que não tem cura, é uma questão crônica, né? Que a pessoa vai carregar para a vida toda com muitos cuidados. Perfeito. Quando tem uma crise, o que a pessoa pode fazer? Perfeito. Primeira coisa, rosácea não gosta de pele hidratada. Então, quem tem rosácea tem que hidratar frequentemente a pele, tá? Evitar realmente ácidos. Banho de hidratante. Banho de hidratante. Também não é qualquer um, tem que ser um hidratante Perfeito. específico. Aí a gente já vai entrar naquela questão, né? Qual a sua idade, se é um adolescente, se já é uma mulher menopausada, aí escolhe o hidratante correto, né? Então, rosácea é igual a hidratação. Quem não hidrata e tem rosácea vai ter crises e mais crises, tá? Evitar, no período de ativação da doença, produtos como retinol, produtos como ácido glicólico, que podem desencadear ainda mais essa exacerbação. Porque são altamente irritantes para a pele, né? Exatamente. Perfeito. Tá. Maquiagem direto na pele sem hidratação também pode desencadear crise, né? Alguns protetores solares também, esses com cor. Isso, mas não são todos os protetores solares que são contraindicados ou que podem exacerbar a rosácea. Os protetores físicos químicos pioram. Os protetores que são mineral, eles são os ideais para rosácea. Tá? E os protetores que têm hidratante também, com ácido hialurônico, é um exemplo, com vitamina E. Então, eu posso escolher de acordo com a pele. Sim. Né? Por exemplo, uma paciente jovem, ela vai se dar muito bem com que tem a rosácea, com os protetores mineral. Mineral é aquele que forma aquela película que não penetra na pele, né? A gente já explicou a diferença aqui um tempo atrás, né? A diferença dos tipos de protetores, Perfeito. Né? E Legal. o físico-químico pode arder, pinicar e exacerbar. Tá? Então, uma paciente mais menopausada ou mais idosa, ela pode optar por um protetor que tenha ácido hialurônico e vitamina E. Tá? Que daí já vai hidratar, já vai acalmar essa pele. Tá. E tem uma idade em que a rosácea costuma aparecer ou ela pode vir desde a infância? Olha, a literatura traz que o maior índice de diagnóstico é entre os 30 e os 50 anos de idade. Tá? Isso mais em mulheres. Mas não porque apareceu nessa fase, é porque a pessoa procurou cuidado nessa fase. Será que é isso? Olha, eu acredito que o diagnóstico ele é retardado mesmo, assim, nesse sentido. A pessoa vai levando, Exatamente, né? porque não é uma coisa que preocupa de fato, né? Geralmente, quando acontece as pápulas e as pústulas no rosto, acabam procurando, porque fala, doutor, já estou com 45 anos, 47 e estou tendo acne, e você vai olhar, é rosácea. Então, não me dei bem com esse creme e tal. Então, por isso que a gente sempre ressalta a importância de quando você vai estipular, né, estabelecer a sua skincare, procurar um profissional. Não, aquele creme foi maravilhoso para minha amiga, a pele dela tá ótima. Só que a sua pele é um outro universo completamente diferente, né, doutor? Exatamente. Para tudo, pro protetor solar, pro creme noturno, pro que você faz de manhã, pra limpeza da sua pele, né? Perfeito. Pro seu skincare mesmo. Agora, vamos falar do que é bom, o que é ruim? Vocês perceberam que legal que tá essa mesa? Ó, dá pra ver ali em casa, ó. Eu tô no lado das coisas ruins, as vermelhas. Sim, os inimigos. Pare com isso, o farol. Vamos fazer um farol aqui. Pare com isso, tá? Bom, a gente vai colocar desse lado aqui, falando da alimentação. E você tá do lado do bem. Do bem. O lado do verde. Ótimo. Vá para eles, vá para a luz. Vamos falar dos gatilhos começar. primeiro, né? Sim. Os alimentos gatilhos são aqueles que desencadeiam a rosácea, exacerbam a rosácea, fazem crises, né? Então vamos lá. Na sua opinião, vamos começar. O que vai desencadear a rosácea aqui? Vamos ver se o pessoal de casa vai saber também. Tem que puxar esse aqui pra cá, que é o primeiro, né? Isso aqui devia ser banido do planeta, na minha opinião, tá? Da face da Terra, não precisava existir isso aqui. Perfeito. Né? Salsicha, sim, desencadeia a rosácea, porque ele é um ultraprocessado. E todos os alimentos ultraprocessados pioram a rosácea. É, né? Eu acho que esse aqui também. Perfeito. Apesar de ser muito bom. Muito bom. Tem o resveratrol, que é um antioxidante. Porém, não é o próprio vinho, mas toda a bebida alcoólica. Ele aqui representando todas. Todas as bebidas alcoólicas pioram rosácea. Né? Tá. Acho que esse aqui também. Esse é o nosso café, né? O café aqui. E o cafezinho... Verdade? Exatamente. Porque tomamos café quente, né? Ninguém toma café gelado, né? Sim. E é esse quente que exacerba a rosácea. Tá, né? então o problema é a temperatura. É a temperatura. O chá também pode trazer, O chá. Perfeito. Qualquer bebida quente. Bebida quente, tá? A própria sopa muito quente, nessa época, pode desencadear a rosácea. Ai, que pena. Sopa é tão bom. Agora, eu acho que esse aqui também, não é? Pimenta? Você tá sabendo de tudo, hein? Eu estudei, né? Eu tenho que ler a pauta, né? Exato. Pra não fazer feio. Exatamente. O porquê que a pimenta desencadeia e todos os alimentos condimentados por causa da capsaicina, que é um componente da pimenta que vai fazer uma vasodilatação e sensação de queimação do rosto. Entendeu? Então piora.
piora e muito. Nessa lógica, temos um termogênico aqui também, né? Perfeito, maravilhoso. Super conhecido por ser termogênico, que é o gengibre. Exatamente, você tá 10. Tá 10, meu Deus, que orgulho. Tá? Perfeito. Estamos aqui com os gatilhos. Eu tô na dúvida desse, pra ser sincera, porque eu não sei com relação a frutos do mar, como é que pode ser pra quem tem rosácea. O salmão, ele é um pré-biótico pra gente aqui, então ele vai auxiliar. Tá. Né? É um antioxidante. E tô na dúvida dessa galera aqui também, se vem pro meu lado ou pro seu, porque como são condimentos, aqui tem pimenta preta, eu não sei se isso aqui também pode trazer gatilho pra rosácea. Perfeito. Todos os condimentos, pimenta, canela, pode piorar a rosácea. Então, então ele vai pra lá. Tá? Todo mundo aqui no vermelhinho. E às vezes é uma inocência, né? Porque às vezes vai tomar um leite, alguma coisa, coloca pimenta e acha que é o leite. Coloca pimenta, coloca canela e desacerba a rosácea e acha que é o leite. Aí às vezes coloca a culpa numa comida que não é, mas é o tempero. Exatamente. Entendi. Tá? E pro lado do bem? Vai todo mundo que tá aqui agora. Pro lado do bem, a gente tem esses prebióticos que são maravilhosos. Por exemplo, a ervilha. Aqui tá faltando um aspargo. O aspargo é maravilhoso para prevenir a rosácea. Prevenção? Então, pessoal, se vocês têm rosácea, aspargo é o alimento. Tá? Então, vamos colocar para cá como prebióticos. Tá. Ervilha e aspargo e o salmão. E o salmão já estão aqui. O pepino é maravilhoso porque ele é muito hidratante, né? Ele é um antioxidante, né? Então, o pepino... Acalma a pele para fazer também a compressa, se quiser, é bom? Bom, é maravilhoso, é um hidratante. Legal. Tá? Então ele fica aqui com a gente, do meu lado. E as oleaginosas. As oleaginosas antioxidante, ajuda também na pele. Muito legal, faz parte da dieta de quem tem rosácea. Tá, então vai pro lado do bem. E a couve-flor, tá aqui representando todo mundo das flores, brócolis, tudo isso? Exatamente. A couve-flor, quem tem rosácea tem que consumir pelo menos 2 vezes por semana. Além de ser antioxidante, ela tem um poder anti-inflamatório que a rosácea vai desinflamar comendo couve-flor. É maravilhoso. Então é um tratamento também. É um tratamento. Olha aí, gente. Como todo alimento, né? Depende do que a gente escolhe. Exatamente. Pode ser tratamento ou veneno, dependendo das escolhas que a gente faz, né? Então vamos fazer escolhas conscientes, né, doutor? Perfeito. Ah, gente, que papo super importante que a gente teve no programa de hoje. Maravilha. E claro que tá aberto para você voltar tantas vezes. Obrigado. Pra gente continuar falando da nossa beleza, da nossa saúde. @DR o Eric Franca, para você seguir nas redes sociais, @DR o Eric Franca, tá bom? Doutor Eric, obrigada mais uma vez, meu amor. Até a próxima, Até viu? breve. Daqui a pouco eu tô lá. Tá ótimo. Né? A gente já vai lembrando da agenda aqui, como é que tá. Para os tratamentos. Leozinho, acabou por hoje, meu amor. Eu só queria lembrar uma coisinha rápida, né? Que o MI está realizando uma exposição inédita da Tina Turner, né? Com cerca de 120 fotografias históricas, instalações, que legal. conteúdos audiovisuais, é no MIS, né? Até o dia 9 de julho de 2023. E eles pensaram por causa da morte dela ou já ia ser feita? Já estava acontecendo. Ai, que legal, gente. Foi uma coincidência. Coincidência. E muito legal porque a gente pode, né? Matar a saudade dela já, lá né? É isso e aí. rever grandes momentos Que dessa dica grande boa, artista. Leãozinho. Bacana, né? Um beijo, meu querido. Linda. Beijo. Dignidade já. Amanhã estaremos de volta com toda certeza a partir das 11 da manhã aqui na sua TV Gazeta com muito conteúdo de qualidade para você. Amanhã vamos falar de cachorrinhos, tá bom? E aí a Carol tá chegando agora com Você Bonita. Fiquem com Deus, ótima quinta-feira, até amanhã.